Eu sou Eliane Santos e eu ajudo mulheres a terem estabilidade emocional e autoconfiança para viverem os desafios da vida, para criar a vida que você quer, para realmente conseguir superar aquelas limitações, sabe, aquelas bolas de ferro que às vezes estão amarradas em nós, e realmente criar a vida que você quer criar para você. E por quê? Por que eu falo de estabilidade emocional para isso? Primeiro porque eu vejo que muitas pessoas estão perdendo esse controle, estão perdendo o centro das suas emoções. Muitas pessoas descontroladas, com muita raiva e perdendo, assim, às vezes até a noção de onde pode, onde deve fazer alguma coisa e onde não deve. Vocês já viram isso acontecer, né? E pra gente começar, eu vou até ilustrar isso aqui. Eu estava outro dia no laboratório e eu fui bem cedinho para ser logo uma das primeiras. Olha isso. E aí, ok, né? Fiquei esperando do lado de fora. Na hora que o laboratório abriu, eu já estava lá. Eu e mais algumas pessoas. Entramos. Aí, vocês sabem que em laboratório que você vai para tirar sangue, né? Colher sangue, você tem normalmente 3 senhas. Uma para entrega de exames, uma normal e outra preferencial. Peguei o meu normalzinho lá, sentei e fiquei esperando. E aí, um dos guinchês estava atendendo a entrega de exames. E eles dão uma prioridade, porque aquilo é super rapidinho. Então, forma só uma fila dessas pessoas. De repente, eu tô lá e um homem começa a gritar. Isso é um absurdo, eu sou prioridade. Por que eles estão passando na minha frente? Eu sou mais velho que eles. Mas ele gritava, descompensado. Eu fiquei pensando, meu Deus, são 6h15 da manhã. E ele já tá assim? Gente, como será a vida de uma pessoa que às 6h15 da manhã já está irritado a esse ponto? Ele não notou que era uma fila única só para entrega de exame, por isso estava correndo mais rápido. Ele não percebeu. E eu estava na frente dele na fila que estava lá fora, né? Aí ele virou para mim. Aí falou, como que você deixa isso? Você chegou antes de mim. Cheguei na hora, sei lá, não sei nem dizer. O que é isso? Perplexa, né? O que é isso? Aí eu falei pra ele, é porque eu acho que aquilo ali é só entrega de exames, mas eu falei baixinho. E eu falei baixinho de propósito. Quando alguém tá muito nervoso do seu lado, quando alguém tá muito alterado, se você baixa o tom de voz, essa pessoa é obrigada a baixar o tom pra te ouvir. E aí eu falei calmamente, né, que era uma fila, e ele percebeu que era, a atendente foi lá na cadeira dele falar com ele, muito educada a moça. Mas a questão é, o que faz as pessoas perderem o controle de manhã tão cedo? O que faz as pessoas estragarem, às vezes, o seu dia inteiro por causa de um acesso de raiva, por causa de um descontrole? E se fosse só isso, né? Pessoas perdem oportunidades de negócios, perdem amizades, perdem casamentos, perdem vínculos importantes porque não conseguem ter controle emocional. E é por isso que nós queremos ensinar as pessoas a terem essa estabilidade emocional tão necessária. Não sei se vocês sabem, mas existem várias pesquisas que falam que a sua melhor criatividade, suas melhores ideias, as grandes sacadas acontecem principalmente quando você está se sentindo bem com a vida. Cuidar do seu bem-estar, da forma como você se sente diante de cada desafio, é essencial para que você possa se conectar internamente e ativar os seus melhores recursos internos. Então, em geral, as pessoas que passam muito tempo ansiosas, nervosas, apressados demais, estressados demais, eles perdem muitas oportunidades, porque a mente trava. A mente trava. É como se você fosse fechando as portinhas e aí você não consegue encontrar respostas, não consegue encontrar melhor informação, não consegue enxergar a oportunidade. Já viram pessoas que vão fazer um concurso, por exemplo, e na hora da prova dá um branco? Ou vai dar uma palestra, vai apresentar um trabalho, e na hora de fazer aquilo parece que a informação sumiu completamente.
grande parte disso que as pessoas chamam de branco, né, deu um branco, é por causa do estado emocional. Eu falo isso porque eu atendo pessoas, porque eu treino pessoas, e é incrível a diferença que faz quando você consegue a estabilidade emocional. Quando você tem estabilidade emocional, você entra nos seus melhores estados. Você consegue ativar o foco, a alta performance, a motivação, a alegria de fazer o que você faz. E isso faz toda a diferença no resultado que você vai ter. Outro dia vou contar outra história, hein? Hoje eu tô a dona das histórias, né? Outro dia eu tava no Pilates e entrou uma senhora, eu fazia Pilates 7h30 da manhã. Entrou uma senhora e ela falou assim, tu viste o que a Thaís fez? E não. Aí a moça do Pilates, a professora respondeu lá, né? E ela falou, eu botei mesmo pra quebrar. Eu acho que ela não tinha razão. E a mulher falava com tanta raiva assim, eu pensei que fosse alguma amiga em comum ou parente delas, né? Depois de um tempão eu fui entender que era uma pessoa do Big Brother. Era uma Thaís de um Big Brother, não sei mais nem qual edição. Era uma Thaís do Big Brother e ela estava falando como se fosse vida real. Enfim, eu sou uma estudiosa, pesquisadora e trabalho com emoções. Então, isso chama muito a minha atenção. Eu fiquei pensando, nossa, que incrível. Olha só quanto sentimento tóxico por causa de um programa de TV, que as pessoas nem sabem que ela existe. E ela estava com muita raiva falando assim da pessoa, nutrindo um ódio da pessoa que estava lá, né, na casa, que saiu, nem sei direito porque eu nem vejo, mas é incrível o efeito que as pessoas se permitem viver. Você se permite ficar muito irritado com alguma coisa? Qual é o gatilho? Falem aí pra mim. O que é que dispara esse monstro em você? Todos nós temos alguns pontos de gatilho, né? Eu quero ajudar você a coordenar esse jogo. Ah, Eliane, nada te irrita? Não, algumas coisas realmente eu não gosto. Mas eu não entro nesse estado descontrolado, não mais. E eu quero ensinar você a fazer isso. Agora fala aí pra mim, qual é o teu gatilho? O que tira você do sério? O Randall tá falando, estresse acumulado. E o que gera o seu estresse? Olha, consultoria gratuita, hein? O que faz você ficar estressado? Pra gente chegar na raiz da coisa. O que é o estresse acumulado para você? Enquanto o Randall responde, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não é o que acontece com você que lhe estressa, né? Sabe disso já? Não é o que acontece com você. E nem são as pessoas que lhe estressam. O que gera o estresse é o significado que você dá para aquilo que aconteceu. Porque talvez outra pessoa passe pela mesma situação e não sinta nada. Talvez outra pessoa até ache graça do que está acontecendo. Então a gente precisa ter muita clareza que o que nos tira da estabilidade emocional não é o que acontece, não é o fato, mas é o significado que você atribui àquele fato. É o que você pensa sobre isso que gera um estado emocional. Tudo começa no pensamento. Aquilo que você pensa com constância fica como um pensamento dominante em você e ele vai gerar estados emocionais. Entende isso? Não sei, acho que é a falta de sono. Há anos não durmo bem. Vamos trabalhar isso, Randall? Vamos trabalhar isso, porque tem jeito, viu? Sem remédios. Tem jeito para dormir bem e muito bem e acordar completamente restaurado. Se você vive essa agitação mental durante a noite, é natural que você acorde cansado, é natural que você tenha menos ideias, que você tenha menos energia, que o seu campo de gasolina interno, o seu campo de combustível interno acaba mais rápido. Então depois você fala comigo aqui em privado e eu vou te ajudar, pessoalmente, beleza? E a gente vai trabalhar isso, você vai ver. Depois você vem aqui, grava um depoimento e me conta numa live o que mudou. O que foi que mudou depois do que nós vamos fazer juntos, ok? E quem precisar mais aí, fala logo comigo. Eu quero ajudar. Imagina nas empresas. Quantas pessoas perdem
a estabilidade emocional dentro das empresas. Às vezes porque não dormiram direito, às vezes porque são pavio curto mesmo, né? Se intitulam pavio curto, às vezes porque alguma coisa não saiu como elas gostariam, e aí essas pessoas perdem o controle. E por perder o controle, sabe o que vai junto? A credibilidade, a motivação da equipe, o trabalho, vai junto um monte de coisa. Às vezes eu vejo líderes que têm tanta falta de tolerância, de paciência, tudo tem que ser rápido demais no tempo deles, que eles acabam ficando queimados com toda a equipe. Uma boa liderança inspira. Inspira e não fica cobrando a ponto de quebrar a equipe. Se um líder perde a confiança e a credibilidade com a equipe, acabou a liderança. Acabou a liderança. Faz sentido? A liderança acontece dentro de um estado de sabedoria, de inspiração, de motivação, de você conhecer quem são aquelas pessoas. Bem-vindos, Ingrid e Beatriz, muito bem-vindas. E hoje nós estamos falando sobre os segredos da estabilidade emocional. Sabe aquele estado de tranquilidade, de calma, de serenidade, que faz você produzir muito mais, que faz você ter foco, que faz você conseguir chegar cada vez mais perto daquilo que você realmente quer. E para quem perde a paciência com muita velocidade, para quem queima esse pavio muito rápido, eu quero dar um presente agora. É um pressuposto da programação neurolinguística, uma coisa que transformou a minha existência e eu quero ajudar vocês a transformar também. Então fica aqui que eu vou te falar agora já. Quem aqui se vê como uma pessoa de opinião muito forte? Fala aí pra mim. Ou se você tem amigos que têm opinião muito forte, já aproveita e chama eles agora, porque o momento é esse agora. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, mas é porque a minha personalidade é muito forte. Mas às vezes, na verdade, não é uma personalidade forte. É uma inflexibilidade, não consegue ouvir a opinião do outro, não consegue se abrir para perceber uma situação de uma forma diferente. Dentro da programação neurolinguística, anota isso que eu vou te falar agora. Tem um pressuposto que diz assim, o mapa não é o território. O mapa não é o território. Sabe o que isso quer dizer? O mapa é a sua percepção da realidade. E o território é a realidade. A forma como você vê o que está acontecendo não é exatamente o que aconteceu. Lembra de uma coisa aí, de uma situação que tirou você do sério mesmo? Que fez você se descontrolar e talvez você tenha feito uma besteira depois disso, uma tolice, uma grosseria, porque aquilo realmente tirou você do sério. O que você viu nessa situação é só a sua representação dessa situação. Não é uma verdade absoluta. Provavelmente, a pessoa ou as pessoas que provocaram a situação têm uma outra percepção diferente da sua. E por isso fizeram o que fizeram. Tudo o que nós vemos não é uma verdade absoluta. É o que a nossa mente conseguiu captar daquela situação. E a sua mente consegue captar informações de acordo com os filtros que já estão instalados. Suas memórias, aquilo que você acredita, a educação, o lugar onde você foi criado, o quanto você tem de informação sobre aquilo. Então imagina que... Vou dizer uma situação que eu vivi hoje. Eu passei na frente de uma obra, de um prédio, e aí tinha uma pessoa dentro de um buraco assim na calçada, na frente do prédio, e uns 8 olhando. Aí eu falei assim, rapaz, deve ser muito maluco isso, né? 8 homens sendo pagos para olhar enquanto só um trabalha. E aí, oi Selminha, bem-vinda, tava com saudade, né? Muito bem-vinda. E aí eu falei assim, 8 pessoas sendo pagas só para olhar enquanto só um trabalha. E aí a pessoa que estava do meu lado falou assim, não é assim não. Eles têm que ficar esperando, eles estão esperando acontecer, aí falou lá o nome para poder agir. Aí eu falei, tá. Eu já estava concluindo antecipadamente, né? Sempre que você conclui alguma coisa, especialmente se você não investigou, se você não perguntou, você tem só a sua percepção e talvez ela não seja verdade.
A nossa mente, ela tem um processo que chama distorção. Na distorção, a mente completa o que não foi dito ou a informação que não estava clara com o que ela já tem. Eu não posso completar é com o que você tem, né? Eu tenho que completar com o que eu já tenho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A esposa está esperando o marido chegar em casa às 7. Ele chega às 9, suado. Falei para mim, meninas, o que foi que aconteceu? Meninas e meninos, a esposa está esperando o marido às 7. Bora lá, vamos participar. Ele chega às 9 e muito suado. Qual é o primeiro pensamento da esposa de acordo com o mapa de vocês? Vocês precisam participar para poder dar certo. Qual é o primeiro pensamento que você teria? Escreve aí para mim no campo de comentários. Se você estivesse esperando seu marido, sua esposa... Ah, futebol, ó. Para Sama é futebol. Quem mais? Ele pode ter subido de escada, o elevador estava com problema. Ele pode ter tido que deixar o carro em algum lugar e ele teve que vir andando. Pode estar calor. Pode ser um monte de coisas, não é? Se vocês responderem, vai ser melhor ainda. Cada pessoa tem uma percepção da realidade. E não é uma verdade absoluta. É só o que você consegue perceber. Se você olhar bem para aquela situação gatilho, aquela situação que te irritou muito, que fez você sair do sério, talvez você tenha várias outras percepções que não foram aquela daquele momento. Talvez você até tenha se arrependido de ter perdido a cabeça. Porque normalmente, de cabeça quente, a gente faz o que não quer, né? Muita gente faz o que não quer. Depois tem que lidar com essa culpa. O mapa não é o território. O que você vê é só o seu mapa. Não é o que aconteceu de fato. E isso é importante para a estabilidade emocional porque nos dá um lastro para dar mais abertura, para entender que as outras pessoas podem sim pensar diferente de você, que as outras pessoas podem sim não se conectar com algo que para você é importante, para aquela pessoa não é, e não é nada contra você. É só que para aquela pessoa, aquele fato não tem o mesmo impacto que tem para você na sua vida. Porque a forma que você lida com cada coisa na vida, ela é única. É a sua digital, ela é só sua. Faz sentido? Vamos esquentar agora? Aproveita, manda aviãozinho aí para os amigos. Sabe esse aviãozinho aí da esquina da sua tela? Clica lá e chama logo os amigos, porque eu vou começar a falar agora dos segredos da estabilidade emocional. E é importante esclarecer isso porque algumas pessoas confundem. Por exemplo, tá? Não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, mas eu normalmente sou mais para calma do que para acelerada e nervosa. E aí algumas pessoas confundem e acham assim, mas se eu for muito estável, eu não vou saber me posicionar, eu vou passar por besta, vão acabar abusando de mim. Por isso que eu sou assim e eu falo mesmo que eu quero, enfim. Uma coisa é você ter estabilidade emocional e não se posicionar é algo completamente diferente. Depois que eu entendi esse jogo interno e que eu consigo ter estabilidade emocional, eu me posiciono muito, muito melhor do que antes. Mas me posiciono falando o que eu quero, pensando no objetivo que eu tenho e não explodindo feito um animal simplesmente. Agora eu tenho escolhas e meus posicionamentos hoje são muito melhores do que eu conseguia fazer no passado. Entendem isso? É como uma escolha pela sabedoria. É você conseguir se conectar com aquela parte sua que sabe melhor o que fazer. Oi, Cássia, meu amor. Gilmar, bem-vindo. Acho que é Gilmar, né? Bem-vindo. Rebeca, bem-vinda também. É você aprender a se conectar com aquela parte sua que tem a sabedoria para que você possa dar as melhores respostas. Então, ter estabilidade emocional não tem nada a ver com ser besta, com ser enganado, com engolir sapo. Mas não tem nada a ver, muito pelo contrário.
É aí que você se posiciona com firmeza, embasada, e se posiciona de uma forma que é útil para você. Nossa, o casamento melhora, a relação no trabalho melhora, a sua vida com seus filhos melhora, tudo melhora. A sua relação com você melhora, porque você dorme mais tranquila, mais leve. Quando a gente fala de estabilidade emocional, vou só fazer uma diferenciação aqui. Ó, quem tem papel e caneta, anota aí, porque vai ser importante essa. Existem dois campos, né? Um interno e um externo. Do ponto de vista interno em você, se você não tem estabilidade emocional, você vai se intoxicar, você produz doenças, vocês sabem disso, né? Que muitas doenças têm tem origem emocional. Você perde a cabeça, você fica muito mais tempo preocupado, estressado e chateado, com raiva. Você põe a perder muitas coisas e isso gera uma agitação mental. Alguém aqui perde o sono depois que faz uma tolice assim, de, por exemplo, brigar à toa com uma pessoa, xingar, perder a cabeça, chamar, sei lá, um palavrão, alguma coisa que não estava adequada para aquele momento? Vocês já passaram por isso? E depois você deita a cabeça no travesseiro e aquela coisa fica ressoando dentro da sua cabeça a tal ponto que tira seu sono? Já viram? Bem-vinda a esse mundo, né, Caroline? Porque acontece com muitas pessoas. Gente, se você tem uma boa intenção de contribuir com o mundo, se você é alguém que gosta de ajudar pessoas, se você tem um senso de respeito, quando você perde a cabeça, a pessoa mais torturada é você, não é? Porque no fundo a gente não queria ter feito aquilo, mas acabou fazendo, e aí sofre, porque já foi, né? Palavra falada é pedra lançada, já foi. E às vezes aquela outra pessoa vai guardar aquela mágoa por um tempão. Isso nos adoece. Eu tô falando de adoecer o corpo. Adoece o corpo, envelhece, turva a visão. A falta de equilíbrio emocional, a falta de estabilidade emocional, turva a sua visão, você não vê naquela hora. Aí quando cai na consciência, caramba, por que eu fiz isso? Não podia ter feito isso nunca, não era para ter falado, não era para ter dito daquela forma, só que aí já foi. É como se você realmente cegasse, né? A raiva, especialmente, a ira, ela cega, ela cega. Muitas coisas terríveis acontecem no estado de ira, no estado de carência. Já viram isso? Olha aí, mulherada, nós estamos juntas nessa luta aí, a favor das mulheres, né? Quantas vezes você já viu, você não, que se você tá aqui você não faz isso, mas você já viu alguma amiga sua, uma prima, que cedeu além da conta, que se submeteu a algumas coisas dentro de relacionamentos, por exemplo, completamente abusivos, porque tinha uma carência tão grande, precisava tanto estar com alguém, que não conseguia ter clareza do que era digno, do que ela deveria ter feito, e acabou cedendo demais. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? A pessoa cega por um tipo de carência emocional. E aí ela acaba se submetendo a relacionamentos tóxicos, abusivos e, enfim, aceita o inaceitável porque acha que tem que aceitar. Acontece ou não acontece? Falem aí pra mim, mulherada. Acontece ou não acontece na vida? Não que com os homens não aconteça, né? Mas aqui eu tenho mais mulheres do que homens, eu tô perguntando para as mulheres. Acontece muito. A falta de estabilidade emocional, ela faz você tomar atitudes completamente distorcidas. Se fizer sentido para vocês, já sabem, corações aí. Do lado de fora, o que acontece? Primeiro você tem um impacto nas outras pessoas, é óbvio, né? Caroline, muito. Acontece muito. E a gente também já passou por isso, né? Eu já fiz umas tolices aí nesse negócio, quando eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje. Eu acho que todo mundo, não é vergonha nenhuma, não. Somos humanos, estamos evoluindo, estamos aprendendo, tudo bem, você já fez uma besteira, né? Eu falo até que para beijar um príncipe a gente beija uns sapos, né? E às vezes a gente passa pela maldição dos sapos aí por um tempo, até a gente cair em si e dizer, ei, não vou mais admitir isso na minha vida, isso é inegociável para mim.
Eu não vou mais fazer. E aí você começa a se valorizar, a se olhar de outra forma e começa a estipular limites para o que você aceita e para o que você não aceita. Então vamos lá, para o lado externo, onde é que a estabilidade emocional pode afetar? Primeiro, tem um impacto nas pessoas. E o pior, impacto em pessoas que você ama. Quantas vezes? Impacta em pessoas que você ama, pessoas que são importantes para você, só que você feriu. E aquela pessoa talvez não esqueça. Só que você falou que não era para falar, você tocou num ponto sensível e talvez aquela pessoa não esqueça. Se é numa empresa, talvez você esteja colocando em jogo a sua credibilidade, a estabilidade, a forma como as pessoas te veem. Aí você passa anos construindo uma credibilidade, uma relação de confiança e num descontrole emocional você vai queimando todo esse esforço, né? Na vida profissional é muito fácil você ganhar rótulos, não é? As pessoas colocam rótulos. Na vida pessoal também. Lá vem a estressada, lá vem a surtada, lá vem a louca. E não é isso que a gente quer, né? Além de tudo isso, você tem que lidar com a culpa, com arrependimento de ter tomado uma atitude sem pensar, de ter falado o que você não queria falar e agora é tarde demais. Já foi. É por isso que a gente precisa, antes de mais nada, olha lá, deixa eu falar uma coisa aqui. Você trabalha e aí de repente você se sente completamente desmotivada para fazer aquele trabalho que você quer fazer, que você precisa fazer. De repente você vê que você está gastando 6 horas para fazer o que você poderia fazer em 2. De repente você acorda tão desanimada que você tem vontade de desistir. O desânimo, a falta de foco, o entusiasmo, a motivação, são estados emocionais. Se você tem estabilidade emocional, a diferença que vai fazer é que você pode escolher. Você pode escolher. Então vamos lá, vou falar uma coisa aqui, conteúdo de aula de curso, hein? Conteúdo que eu dou dentro dos treinamentos. Vamos entender uma coisa. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Onde é que estava a minha falta de estabilidade emocional? Não era sobre perder a cabeça. Isso acontecia. Sim, acontecia. Eu também estou nesse jogo aí. Mas não era comum. A minha falta de estabilidade emocional vinha de eu não me posicionar. Eu era aquela pessoa que engolia sapo. Tem alguém aqui desse clube que tem medo de se posicionar, medo de não agradar, medo de gerar um conflito e não dar conta do conflito e por isso a pessoa engole sapo? Só que junto com esse engolir sapo, né, de não falar o que eu estava sentindo ou o que eu queria e acabar me calando, eu guardava muito rancor. Vocês sabem que rancor é veneno, né? Rancor é veneno. E eu ficava magoada um tempão, achando que estava tudo contra mim, que as pessoas... é porque o fulano não gosta de mim mesmo, é porque tudo que eu falar ele vai ficar contra. E eu me contava um monte de histórias. Histórias que, de alguma forma, me deixavam numa posição de desvalor, sabe? Eu não me sentia valorizada pelas pessoas. Rapaz, não eram as pessoas, era eu. Mas eu achava que eu era linda. Eu achava que as pessoas não gostavam da minha companhia. Eu tinha medo de falar e ser sem graça e ser ridícula. E aí eu ficava num nervosismo que eu acabava não fazendo o que eu queria, não sendo espontânea, sempre preocupada demais com será que eu falo, será que eu não falo? Ai, como é que eu vou falar isso? E se alguém estranhar? Acabou, o assunto acabou e eu não falava. Tudo tolice da minha cabeça. Falta de estabilidade emocional, falta de consciência sobre mim mesma, falta de valorização, porque a minha emoção dominante tinha muito dessa falta de valor. E sabe o que é curioso? Eu tinha muitas provas de que não era isso. Claro que não era isso. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Vocês já passaram por isso? Ou só eu que sou maluca assim? Era claro que não era. Meus amigos me chamavam para sair. Minha família sempre foi uma família muito aberta, muito receptiva. A gente ri junto, gargalha junto. E tava casada, bem casada, ou namorando, né, numa outra época, e tava tudo bem.
Eu não sei por que eu fazia isso comigo. Mas eu tenho certeza que eu não tinha uma estrutura emocional bem montada. E aí eu oscilava demais, eu tinha medos invisíveis de um monte de coisa, medo de não ser aceita, medo sei lá, de não ser bem-vinda, ou das pessoas pensarem mal de mim. Eu tinha um negócio, uma doidice ai, se pensarem mal de mim. Como assim, né? Foi como aconteceu comigo. Bem-vindo, William! Bem-vindo! E aí foi nessa época que eu conheci a PNL. Isso mudou a minha vida, de verdade. O nível de estabilidade emocional que eu aprendi depois da programação neurolinguística mudou a minha existência. E eu quero falar para vocês algumas coisas que eu descobri nessa jornada, né? E esse é o conteúdo, né, que muitas vezes a gente até ensina nos cursos. Mas talvez você até já saiba disso. Mas agora você vai saber de uma forma que você vai aplicar isso na sua vida a partir de hoje. Se tem algum amigo ou amiga aí que está precisando de estabilidade emocional, a hora de chamar é agora. Now. Agora. Enquanto vocês chamam, quem já chamou os amigos pode colocar logo aí para mim o que é que faz você perder o seu controle emocional, a sua estabilidade. Primeiro segredo. Os seus pensamentos dominantes alimentam as suas emoções. Anota isso. Meus pensamentos dominantes alimentam as minhas emoções. Se você planta uma semente, essa semente vai fazer de tudo para nascer. Faz sentido? Então, se eu planto uma semente de rancor e fico magoada e fico me recontando uma história de mágoa e fico alimentando aquilo dentro de mim, a tendência é que isso fique ainda mais forte. É que eu fique ainda mais enjaulada naquilo lá. Você vai criando um emaranhamento e você está no meio da teia. Se você planta uma semente de tristeza e você reconta para outras pessoas, conta e reconta, a gente chama isso de ressofrer. Você vai ressofrer. E aqui eu quero contar um segredo muito, muito especial. Cada vez... Pensa aí, vamos lá. Caroline, meu marido, kkkk. Pensa aí. Alguém aqui já foi traído? Ou traída? Não precisa contar, não. Melhor não contar. Mas pensa aí, uma traição. Não precisa ser uma traição afetiva de marido e mulher ou namorada, mas alguém te traiu, uma amizade ou qualquer coisa. E de repente você sai contando para algumas pessoas. E cada vez que você conta, você sofre tudo outra vez. Você sofre tudo outra vez. Cada vez que você faz isso e você se conecta com esse sentimento, o seu cérebro aqui, o seu sistema, ele entende que você está passando por aquilo de novo. Sabia? A depressão muitas vezes vem daí. A pessoa fica refazendo a história na própria cabeça, refazendo. E ela refaz aquilo com tanta emoção que o sistema registra. Então, o problema aconteceu uma vez, mas você se recontou 54. Você tem efeito de 55. A vez real mais é 54. A depressão, ela vem de emoções limitantes, emoções limitadoras que acontecem e formam o que a gente chama de espiral descendente. Você só vai descendo. Um pensamento ruim chama outro pensamento ruim. Um pensamento de desvalorização, ele chama outro pensamento de desvalorização. Um pensamento pessimista, achando que tudo vai dar errado, ele se conecta com outro pessimista, porque está na mesma cadeia dentro de você. E aí você entra naquela espiral maluca. E quando você vê, você está dentro da teia. Se você tem pensamentos sobre insegurança, por sinal, amanhã, nossa live de amanhã é sobre autoconfiança, então não faltem, tá? Amanhã vai ser às 13. Sempre vai ser às 13, ou na maior parte dos dias. Hoje é porque eu fiz uma outra live 13 e aí eu passei essa para 19. Mas normalmente eu tô aqui no Instagram de segunda a sexta às 13 horas. Se você tem
pensamento de insegurança, esse pensamento vai chamar outro. Quando você vê, você está no fundo do poço. E o seu sistema entende que você passou por aquilo várias vezes. Imagina que você subiu no palco e te vaiaram uma vez. Se quando você for dormir, você ficar refazendo isso na sua cabeça, vai ter acontecido 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Porque o seu sistema registra aquilo como verdade. Gente, todo mundo quer ser feliz. Você cria a sua felicidade e você cria a sua infelicidade. É você quem cria. Você precisa mudar o assunto na sua cabeça quando alguma coisa ruim acontece. Para de ficar repensando aquilo milhões de vezes. Para de contar para as pessoas. Se colocar no lugar da vítima. Ai, porque foi horrível, você tinha que ver o que ele fez comigo. E aí você entra num ciclo de sofrimento. E para o seu sistema você está passando por aquilo de novo. Muitas vezes nos atendimentos, nos cursos, eu falo, vocês estão proibidos de contar histórias ruins sobre a própria vida. Você está proibido. Tem gente que acredita que, mas eu falo porque aí eu vou entender melhor. Não, não vai. Não vai. Você vai fortalecer isso em você. É muito arriscado. Muito arriscado você ficar contando histórias ruins sobre a sua vida. Você vai ficar cada vez acreditando menos em você? Você vai acreditar menos na vida? Você vai acreditar menos no seu potencial? O que você acha? Para onde que isso vai lhe levar? Então, a primeira coisa que você precisa saber: seus pensamentos criam e alimentam as suas emoções. A semente procura tudo em volta para brotar. Se for uma semente boa, se for uma semente de prosperidade, de otimismo, de positividade com a vida, de vontade de vencer, você vai ver que você vai começar a ver a oportunidade de vencer em todo lugar. Em todo lugar. É o grande quebra-cabeça da vida, né? As peças começam a se encaixar. Agora, se você começar a plantar sementes, aí ervas daninhas, elas também vão trazer mais ervas daninhas. O seu sistema faz isso. A sua neurologia faz isso. Segundo segredo, ou quarto segredo, porque eu já botei um monte aí no meio, né? Muito importante. Tudo que você foca, expande. Repete aí comigo. Tudo que você foca, expande. Aonde está a sua atenção? A sua atenção, ela está naquilo que funciona ou naquilo que não funciona para você? Você chega no lugar onde você trabalha, você presta mais atenção naquilo que lhe agrada e que está bom, ou você vai logo procurando o que está errado? Para quem é mãe ou pai aí, você chega em casa, você olha para os seus filhos, você fala logo do defeito ou você reconhece, elogia, abraça, sorri? Ou você vai logo corrigindo? Porque seus filhos vão repetir isso, você sabe, né? Se você foca sempre no que não está funcionando, o seu cérebro vai começar a criar filtros de percepção. Nós chamamos filtros perceptuais também. E você vai ver cada vez mais daqui. É como se você andasse com uma lanterna. Tem outras coisas. É como se você andasse com uma lanterna. Tem outras coisas acontecendo, mas você não vê. Você só vê aquilo que está direcionado pela sua atenção. Portanto, você pode escolher. Você pode escolher onde focar. Você pode escolher onde botar sua atenção. Oi, Arilson, tudo bem? Você pode escolher. Então, digamos que você quer começar uma nova carreira e você quer expandir, você quer ser reconhecido, você quer ter sucesso, você quer ganhar dinheiro. Mas se você fica com a sua mente o tempo todo pensando nas dificuldades e nas barreiras que você vai ter que enfrentar, e nas renúncias e nos sacrifícios, só isso vai se ressaltar aos seus olhos. A oportunidade vai estar ali do lado, você não vê. Isso é ciência, você não vê. É como se você vendasse. Você não põe a lente para enxergar aquilo. E agora, o que faz, hein? Você é co-criador da sua realidade. Você cria a sua realidade e isso está direcionado, isso vai ser completamente influenciado pelo seu foco. O que você vai fazer agora se você está o tempo
todo pensando no que não quer? Vou deixar uma dica de ouro aqui. Dica de ouro! Imagina que tudo que você pensar a partir de agora vai acontecer vezes 10 na sua vida. Vamos fazer uma brincadeira? Tudo que você pensar a partir de agora, tudo que você projetar, tudo vai acontecer vezes 10. 10 vezes mais na sua vida. Você tomaria mais cuidado com o que pensar, não tomaria? Você tomaria mais cuidado com a forma como você quer se sentir. Eu tô falando isso, gente, porque não tem comprimido de alegria. Não tem comprimido, remédio de felicidade, de bem-estar, de prosperidade. Eu preciso ajudar você a criar isso. E eu quero ajudar você a criar isso na sua vida. Para que você possa viver a vida que você quer viver. E para que você possa fazer isso acontecer na sua vida e viver a vida que você quer viver, você precisa cuidar da sua estabilidade emocional. Entende isso? Então vamos lá. A partir do momento que você começa a realmente estar consciente, monitorando os seus pensamentos, é muito mais fácil que você consiga ter essa estabilidade. É consciência mesmo. Eu não vou viver como um piloto automático louco por aí, fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu vou ficar atento a partir de hoje. O jogo é esse. Amanhã, na live das 13 horas, vocês vêm me contar. Ah, não, já sei. Um outro lugar que a gente vai se encontrar. Não sei nem por que eu não falei antes. Lá na bio, aqui na bio do meu Instagram, se você ainda não me segue logo aí. Mas lá na bio do Instagram tem um link de um grupo do WhatsApp. Nesse grupo, eu tenho uma conversa mais próxima com as pessoas, eu gravo áudios, eu coloco informações, eu vou dividir e-books e materiais com essas pessoas. É só você clicar lá, ele ainda está gratuito, até agora. E essas pessoas vão aprender ainda mais sobre estabilidade emocional e autoconfiança. Então, já vai, quando acabar aqui, não sai, que já está acabando, você vai lá, clica no link e entra logo para esse grupo, porque lá a gente vai ter encontros muito mais profundos do que aqui.